Eduardo Bolsonaro está em campanha. O eleitor, o grande eleitor do Eduardo Bolsonaro no momento é o pai dele. É quem vai decidir qual é o vice que ele pretende colocar na chapa para a presidência, e quando ele abandonar, quando ele, Bolsonaro, tiver que abandonar a campanha porque está inelegível, quando ele tiver, o vice assume a candidatura. E há uma disputa interna no bolsonarismo sobre quem será esse vice. Há três correntes hoje. Uma corrente que é para o Bolsonaro se dar conta de que está inelegível e apoiar um candidato tipo Tarcísio, um candidato viável, mais forte, e que ajudaria todos os bolsonaristas e aliados de Bolsonaro nos outros partidos com a campanha dele. A outra corrente acha que é bom Bolsonaro ir até o final, só que essa corrente está dividida. Está dividida entre Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O Senado, hoje, pelo que eu apurei, é praticamente unânime entre os senadores bolsonaristas o apoio ao Flávio Bolsonaro, que ele é mais jeitoso, etc. e tal. Na Câmara, o Eduardo Bolsonaro sofre grandes resistências, especialmente agora com essa campanha agora para ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque ele está tomando a vaga de outros bolsonaristas, dificultando que outros bolsonaristas assumam cargos importantes na Câmara. Então, esse fato de o Eduardo Bolsonaro trabalhar muito para si mesmo deixa os bolsonaristas, em geral, um pouco mais desconfiados com relação a dar poder demais a ele. Já o Flávio Bolsonaro eles consideram mais jeitoso. Então, nesse quadro, hoje, na disputa interna entre o Flávio e o Eduardo, está ganhando o Flávio no bolsonarismo, mas o Eduardo está ganhando pontos junto ao pai. A campanha que ele está fazendo é junto ao pai. Olha aí, papai, como eu estou trabalhando para você, como eu sou fiel a você, como eu sou dedicado a você. Que tal você me botar como seu... Além disso, eu sou próximo do Trump, né? É essa a situação no momento. Aí o Thales trazendo a apuração dele do que está acontecendo com a família Bolsonaro. Aliás, Eduardo Bolsonaro acabou de responder, viu, Thales? Mas ele, na verdade... Thales não, responder Jamil, para o Jamil, a reportagem do Jamil e do Felipe Pereira, mas quem tinha comentado a reportagem era o Noblar. Ele tinha colocado lá, o Eduardo Bolsonaro não volta mais ao Brasil, está há 15 dias nos Estados Unidos, em sua terceira viagem do ano, é deputado lá ou em Brasília? Ele escreveu, né? Medo de voltar e ter passaporte apreendido? Aí Eduardo Bolsonaro respondeu, quando todos os aloprados das agências de propaganda do regime estão se incomodando com o que você está fazendo, então você está fazendo algo. Josias, ele está fazendo algo lá nos Estados Unidos? O que explica ele ficar tanto tempo afastado da Câmara dos Deputados? E qual é aí a resposta que a Câmara pode dar a isso? O Eduardo Bolsonaro está dando mais expediente em Washington do que em Brasília. E isso é um escárnio, não é? O escárnio será maior se estiver sendo custeado com verba pública. Aí é meio inadmissível. E isso pode estar ocorrendo por duas vias. Primeiro, verbas da Câmara. Em segundo lugar, verbas do PL, o Partido Liberal. O que seria tão absurdo quanto, porque o PL, também as arcas do PL são abastecidas com verba pública. Agora, não se pode, Fabiola, desancar o Eduardo Bolsonaro e tratar com luvas de renda ou com punhos de renda os eleitores que o colocaram lá, né? Ele foi, em primeiro lugar, teve mais de 1.800.000 votos, foi campeão de votos numa determinada eleição, depois, mais recentemente, o patamar de votos dele decaiu, o Guilherme mais votos do que ele em São Paulo, mas ele não está lá, não desceu de Marte, ele foi votado, e agora está, inclusive, uma discussão, porque ele não só está dando mais expediente em Washington do que em Brasília, como ele agora pretende se credenciar para
desfilar pelos corredores da capital dos Estados Unidos como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados do Brasil. E muito provavelmente ele vai virar, porque o PL é o partido majoritário na Câmara e tem, pelas regras que vigoram no parlamento brasileiro, tem a prerrogativa de escolher, em primeiro lugar, a comissão que deseja presidir. E o PL já disse, vai indicar, já indicou, está insistindo nessa indicação para que o Eduardo Bolsonaro seja presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então vai agravar, o quadro vai se agravar, porque hoje ele é um deputado bolsonarista que está perambulando por Washington. Daqui a pouco ele será o presidente da Comissão de Relações Exteriores de uma das casas legislativas do Brasil. E assim ele se apresentará nos Estados Unidos. Então, é preciso saber como é que ele está se sustentando, quem está pagando por essa estadia dele lá, porque agora não é só uma articulação política do bolsonarismo para favorecer o mito da tribo no Brasil, ou para tentar estimular o Trump a dar uma atenção ao caso ou à deterioração criminal do Bolsonaro. Até aqui o Trump não deu muita pelota para o Bolsonaro, é preciso reconhecer isso, né? Talvez, se prestar atenção ao Bolsonaro, o Trump até o ignore, mas o Eduardo Bolsonaro já fez lá o seu estrago, já convenceu parlamentares na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a aprovarem lá um projeto que veta o ingresso, aprovaram numa comissão, vai agora ao plenário, veta o ingresso do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Então ele está lá fazendo um trabalho contra o Brasil. E esse trabalho ficou mais incongruente ainda depois que as tarifas do Trump, no caso dos metais, aço, alumínio, passaram a vigorar nesta semana, prejudicando o Brasil. O caso vai ficar um pouco mais complicado, porque novas tarifas devem entrar em vigor a partir do dia 2 de abril. Então ele está conspirando contra os interesses do Brasil e, se estiver acontecendo com o dinheiro do contribuinte brasileiro, aí realmente é preciso tomar uma providência, até judicial, contra o Eduardo Bolsonaro. Ele pode fazer o que ele bem entender com o mandato dele. E os eleitores que o conduziram à Câmara devem analisar se ele merece ter um mandato renovado ou não. Agora, as atividades dele no Congresso, ele deve contas ao país e ele precisa informar quem é que está financiando isso. Se for o contribuinte brasileiro, não faz nexo. Ele precisa, inclusive, enfrentar um processo judicial, uma ação judicial, que o leve a devolver o dinheiro que ele está gastando lá, Fabiola. É isso. José, só para completar, Vai, perdão, Fabiola, só para completar,